Você precisa comprar um monte de coisas, mas não tem dinheiro para isso? Seus problemas acabaram! Billy Bane e o filme Moneyball vão te ensinar como conseguir os seus objetivos com pouco dinheiro. Brincadeira à parte, venha comigo depois da vinheta para entender as minhas reações a respeito do filme Moneyball, que reestreou no Netflix e eu acho que é uma grande porta de entrada para você começar a acompanhar esse maravilhoso esporte chamado beisebol. Vem comigo na vinheta! E aí, como sempre, peço antes de começar o vídeo para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo dos nossos vídeos e também acompanhar o The Playoffs em todas as outras redes sociais e principalmente em nosso site theplayoffs.com.br. E hoje eu coloquei o meu melhor paletó porque vamos falar muito sobre dinheiro, nós vamos falar muito sobre General Manager e a gente vai falar muito sobre Brad Pitt. Esse homem maravilhoso, claro, é a estrela do filme Moneyball, que reestreou no Netflix. E aqui fui convidado pelo meu queridíssimo amigo Ricardo Pilat a assistir esse filme, porque ele disse pra mim: Vitor, você que não é um grande fã de beisebol, e eu não era mesmo, você tem que assistir esse filme, pode ser que você se encante. Ele é um filme muito interessante sobre esporte, sobre administração de time e também sobre a reviravolta, né? Aquela questão dos fracos podem vencer os mais fortes. E aí eu assisti o filme e resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês um pouco das minhas reações e tentar convencê-los também a assistir esse maravilhoso filme com este maravilhoso homem que se chama Brad Pitt. Pois bem, o Moneyball, que tem esse nome todo aí, né? Já falando de dinheiro, na verdade o filme trata essa história sobre Billy Bane. Billy Bane foi um jogador de beisebol não muito bem sucedido que termina antes sua carreira e tenta então seguir sua carreira como olheiro, né, depois de ter aposentado como atleta. E aí sua carreira segue e ele se torna General Manager do Oakland A's. E a história se baseia em torno dele e da pressão que ele sofria na época, né, no início dos anos 2000, a respeito de conseguir montar um time, ao menos para suprir a perda de grandes astros que ele perdia constantemente para os melhores times de beisebol, mas com pouca verba. E aí ele, já cansado do método tradicional de contratação do beisebol, né, com aqueles olheiros velhos, fazendo muito achismo, não, eu acho que tem que contratar esse cara, eu acho que tem que ser esse aqui, ele acaba descobrindo numa outra equipe que eles já estavam fazendo uso de dados para tomar as melhores decisões, ou seja, tentar comprar o bom e barato, mas com ciência por trás, ou seja, aquele jogador que às vezes não é muito bem reconhecido, exatamente por esses olheiros velhos, mas que custa pouco e entrega muito em campo. E aí, a partir disso, ele conseguir montar esta equipe. E quem é essa pessoa que fez Billy Bane mudar completamente sua visão de como fazer a contratação dos jogadores? Essa pessoa, lá no filme, é Peter Brand. Peter Brand, puta nome legal, mas esse nome é fictício. Os roteiristas tiveram que criar esse nome porque o verdadeiro personagem da vida real não permitiu utilizar o seu nome, né, e toda a referência a ele neste filme. E quem é essa pessoa então na vida real? Essa pessoa na vida real, eu vou precisar de ajuda aqui, é o Paul DePodesta. Interessante esse sobrenome. Mas Paul DePodesta, ele trabalhava ali como, sei lá, estagiário, um assistente no Cleveland Indians, e numa reunião, né, Billy Bane acaba conhecendo esse excêntrico assistente que acaba utilizando um método inovador para recusar algumas propostas dele. E aí, nesse processo, ele fica muito curioso, conhece a pessoa, se encanta com o processo, né, que ele toma as decisões baseado num livro, inclusive, que chamava Moneyball, onde um economista, não me lembro agora o nome da pessoa, acaba criando uma teoria, uma fórmula, onde ele consegue montar times campeões com baixo orçamento.
Billy Beane se encanta com isso, contrata ele junto ao Cleveland Indians e traz ele para o Oakland A's. E aí começa uma grande confusão com o pessoal, uma turminha do barulho lá no Oakland A's. Então, basicamente, essa é a sinopse do filme. Aqui eu não vou me estender muito, porque, como eu falei, eu quero que vocês assistam o filme e eu não quero dar spoiler, que é muito chato. Então aqui eu já vou começar a trazer algumas das minhas reações, né? Algumas das coisas que eu achei muito interessante no filme. Primeira coisa é exatamente essa discussão que hoje está muito na moda, da gente conseguir tomar as decisões saindo do achismo, até mesmo dessa prepotência em relação à experiência que você tem dentro do esporte, ou até mesmo da sua profissão, e começar a utilizar a ciência ao seu favor. É isso, amiguinhos. Não tem nada de mal você usar a ciência, porque a ciência ela é exatamente isso, ela se baseia em dados, ela se baseia em fatos, ela tenta sempre fazer com que você erre menos. E é isso basicamente o grande ruptura que o filme mostra no esporte, né, no beisebol, que é um esporte bem antigo, muito tradicional nos Estados Unidos. E aí eles tentam incluir esse processo de análise de dados no meio que as pessoas não estão nem aí para isso. E mais do que isso, elas ridicularizam. Então, no momento lá no filme, a grande dificuldade do Billy Beane foi exatamente o início de convencimento, seja do dono do Oakland A's, seja um dos outros funcionários, do próprio treinador, de acreditar em utilizar dados, ou seja, utilizar a ciência para melhorar na tomada de decisão. Então, assim, para você que gosta dessa discussão, e eu particularmente gosto muito porque eu trabalho com isso, apesar de ser publicitário, o meu ramo dentro da publicidade trabalho com dados, é muito interessante esse filme para você ver exatamente esse processo de ruptura, o quanto é difícil você mudar formas ou estruturas de trabalho antigas para você incluir então a tecnologia, dados, a ciência para tomar de decisão. Eu acho que assim, outra coisa interessante que esse filme mostra é um pouco também sobre a dificuldade no esporte de gerenciamento de equipes, né? Então, no caso do beisebol, que eles mencionam, inclusive lá, são mais de 25 atletas dentro de uma equipe de personalidades e formas diferentes, né? Que ganham também salários diferentes. E esse é muito o papel não só do treinador, mas principalmente do General Manager, que é então lá o nosso querido Brad Pitt. E o Brad Pitt, no início do filme, ele tem essa opção por não se relacionar pessoalmente muito com os jogadores, exatamente para facilitar esse processo dele de ter que trocar um jogador, de ter que romper o contrato com um jogador ou trazer um outro. Ele até defende no início do filme que essa é a forma mais fácil que ele encontrou de fazer o papel dele de General Manager. Mas ao longo do filme, inclusive para ele conseguir implementar essa nova metodologia dele de trabalho, ele começa a ter que mudar isso nele também. Então ele começa a ter uma relação mais próxima com os jogadores para fazer com que eles acreditassem nas ideias dele. E isso foi muito legal, porque ele começa a perceber o quanto isso é importante. Então também você, no seu trabalho, você está em busca de bons filmes de referência para ver como é esse gerenciamento de equipes. Moneyball também pode ser uma grande escola com isso. E aprender com Brad Pitt é muito mais legal do que com, sei lá, quem que você gostava de ver antes, entendeu? Se você não conhece o esporte, tá com medo de continuar o vídeo daqui pra frente, eu tenho uma ótima dica. O The Playoff sempre tá aqui pra te ajudar. Tente então aqui no vídeo de cima rever o vídeo Entenda o Jogo, falando sobre as regras básicas do beisebol. O beisebol tem muitas regras. No filme fala muito sobre algumas posições do beisebol, sobre o jogo. Então, se você tem medo de seguir nesse vídeo ou assistir o Moneyball porque você não entende bulhufas de beisebol, tente aqui neste vídeo assistir antes e depois a gente volta a se falar. Como eu estava falando, além dessas questões de que Billy Beane ele teve que romper então com essa forma tradicional de contratação de jogadores, um outro grande problema que ele enfrentou foi que ele tinha que ter esse gerenciamento e dizer aos jogadores que ele ia romper ou trocar um jogador específico por essa nova metodologia. E isso trouxe um grande desafio para ele também, porque
O trabalho de General Manager é muito nesse sentido, né? De você entender o contrato, o tempo de contrato de todos os jogadores, quanto cada jogador vale, quanto que você tem de espaço salarial, porque vamos lembrar mais uma vez, os esportes americanos são diferentes, por exemplo, do futebol, onde o time mais rico contrata os melhores jogadores e foda-se o resto. Nos esportes americanos não, cada time tem seu teto salarial, então a habilidade do General Manager é muito importante nesse sentido, né? De ele saber como ele vai compor esse time, né? Então, quem que vai ser sua estrela, quais são os jogadores operários que ganham pouco e assim por diante. E no caso do Oakland A's, né, como eu já falei no início do vídeo, eles, em comparação aos outros times de beisebol, eles tinham um orçamento muito menor. Então, o desafio de aplicar então o tal Moneyball no Oakland A's foi ainda maior em relação a essas questões contratuais. Isso ele mostra muito no filme, e tem essa questão que eu falei da relação que o General Manager tem que ter com os jogadores, que é um jogo de cintura muito difícil, né? Tem uma situação, inclusive, que o Billy Beane pega o Peter Brand para treinar esse processo de dispensa dos jogadores, né? E ele faz uma brincadeira assim, me dispensa, então, imagina que eu sou um jogador, Peter Brand dispensa, ele fala assim, não, mas eu acabei de comprar minha casa aqui em Oakland, e agora? O que você vai fazer para resolver esse problema? Então, isso também é uma situação muito interessante a respeito do beisebol. Falando também especificamente um pouco do Oakland A's, para vocês entenderem, né, contextualizarem que time é esse, o Oakland A's, para que eu, por exemplo, eu sou fã de NBA, eu já conheci o Oakland A's como o estádio que fica atrás do Oracle Arena, que é o ginásio do Golden State Warriors. Só que o Golden State Warriors, como alguns devem saber já, ele se mudou de Oakland e agora está jogando em São Francisco, né? Atravessou a ponte lá na Baía de São Francisco. E além disso, o Oakland Raiders, que é o time da NFL, também se mudou e foi para Las Vegas. Ou seja, hoje o Oakland A's, time de beisebol, é o único time da cidade de Oakland, cidade importante, como eu falei, naquela região da Baía de São Francisco e tudo mais. Então, assim, é importante você ter esse contexto, principalmente sobre essa relação de quem é o Oakland A's dentro da Major League Baseball, principalmente em relação aos times mais conhecidos, como New York Yankees, Boston Red Sox e assim por diante. Inclusive, tem a relação, aqui eu vou dar um pouquinho de spoiler, spoiler não tem porque é baseado em fatos reais, mas assim, que no final do filme, o Billy Beane ele é convidado para ser o General Manager do Boston Red Sox, ou seja, um dos principais times da Liga Americana de Beisebol. E eu não vou falar o que ele faz, mas isso mostra exatamente essa relação de poder entre os times, né, que também é retratado no início, quando os times grandes, então como eu falei, os times de Nova York, Boston, tiram os jogadores do Oakland A's porque ele não tem tanto poder aquisitivo. E se tem uma coisa que o filme me atraiu a respeito de eu me interessar um pouco mais por beisebol, como eu falei, eu não gostava, não conheço muito esporte, sou fã da NBA, foi a questão que o Billy Beane fala muito ao longo do filme, que o beisebol é um esporte romântico, o beisebol tem o seu romantismo. E isso eu achei muito interessante, assim, a respeito dessa questão tradicional que o esporte tem, o quanto esse esporte ele está vinculado com a cultura americana, inclusive. Uma cultura então, como eu falei, é um esporte muito antigo, então me passou essa impressão de que a tradição do esporte ela é muito importante. Isso me atrai porque eu vejo o esporte muito como... eu brinco sempre que é a melhor mentira que nós seres humanos inventamos, porque a gente se emociona com o esporte, a gente se envolve, a gente é fiel a um time, a gente se desloca para ir num estádio e vibrar como um retardado mental sobre um esporte. E o beisebol tem exatamente essas questões como o seu grande atrativo, a sua grande relação entre o esporte e as pessoas, me chamou bastante atenção, e isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que eu olhe para o esporte de outra forma. E apesar do time não ter sido campeão, tem um feito muito interessante que o Oakland A's consegue nessa temporada, onde o Billy Beane e o Peter Brand, ou Paul DeForesta, aplicam, né, na primeira temporada, que é o recorde de 20 vitórias seguidas. Esse recorde depois foi batido, se não me engano, pelo Cleveland Indians. Me corrija se eu estiver errado aqui, hein?
Certa resposta. Mas na época foi um grande feito, porque ele era um recorde que pertencia então aos dois principais times, né, o Boston Red Sox e o New York Yankees. E então o modesto Oakland A's, utilizando uma metodologia que todos tiravam sarro e que ninguém acreditava, consegue bater esse recorde de 20 vitórias. Isso ficou marcado na história, mas eles não foram campeões. E aí a grande discussão que o filme traz, que isso envolve também outros esportes, é: grandes times só são grandes times quando são campeões ou não? Aí eu vou pegar, por exemplo, um paralelo com o futebol, seleção de 82. Todo mundo fala que é uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, se não for uma das melhores seleções de todos os tempos, incluindo todos os países. Mas não foi campeã. Outro exemplo de outro esporte, NBA. Se não me engano, o Golden State quebra o recorde também de vitórias e não é campeão na temporada. Perde lá para o milagre de Cleveland lá com o LeBron James. Essa é uma grande discussão. Grandes times só são reconhecidos se forem campeões? Gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, nem tanto. Mas pro Billy Bane no filme ele diz: o que importa é você ganhar o último jogo do campeonato, porque o esporte se trata disso. Você concorda com isso? Diz aqui. É isso aí, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, eu espero que você assista Moneyball, que você goste tanto quanto eu gostei. Depois vem aqui no vídeo, faça seu comentário, vamos debater sobre ele. E quem sabe, junto comigo, você se torne então um novo fã de beisebol e nos acompanhe aqui no The Playoffs. Beleza? Valeu e... Puta que pariu, tira essa aqui de porra.